Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Mais uma vez nessa noite estarmos juntos para o estudo da palavra do Senhor. Seja abençoada a sua vida, que Deus esteja derramando continuamente a sua graça sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família. A nossa oração é que você esteja sempre na presença do nosso Deus, sempre buscando a Ele de todo o seu coração. Amém? E nós vamos estar orando, já pedindo a direção do nosso Senhor sobre as nossas vidas e colocando os pedidos de oração também, clamando a Deus pela vida dos enfermos e agradecendo pela vida dos aniversariantes. Nós continuamos a orar pela nossa irmã Eliane, esposa do pastor Flávio. Continuamos a orar pelo Moisés e a interceder por tantas outras pessoas. E nesse momento nós vamos estar agradecendo também, nessa noite de gratidão também, pelo aniversário da nossa irmã Tatiane, do Alcimar, que está completando mais um ano de vida, e nós louvamos a Deus por isso. Pela nossa irmã Silvana, também está completando hoje mais um ano de vida, e também está completando hoje, juntamente com o Douglas, 25 anos de matrimônio, bodas de prata. Então nós louvamos ao Senhor. Não foi da maneira como planejaram, conforme a Silvana colocou lá no grupo da igreja, O planejamento era um bolinho no domingo, uma festa, com a igreja, com a família, com os irmãos. Mas não pôde ser, Deus sabe de todas as coisas, tá certo? Será de outra maneira, Mas o importante é estarmos juntos aí, tá bom? Então vamos orar então nesse momento, vamos buscar a presença do Senhor, vamos estar intercedendo nessa hora e também pedindo sempre sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos interceder. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai. Obrigado a Deus por podermos estar na Tua presença. Obrigado pela comunhão que temos com os nossos irmãos. Obrigado a Deus por podermos compartilhar a Tua palavra e juntos, ó Deus, estarmos entronizados diante do Senhor. Deus eterno, nós queremos interceder nesse momento pela vida da nossa irmã Eliane, ó Deus, que está ali naquele hospital. Rogamos, ó Deus, a Ti um milagre do Senhor. Ó Pai, que haja, de fato, um mover do Senhor. Que o Senhor possa sempre realizar a Tua vontade, o Teu querer soberana sobre as nossas vidas. Ó Deus, também te pedimos nesse momento pela vida de Moisés e pela vida de tantos outros, ó Deus, que se encontram enfermos e tanto precisam, Senhor, da manifestação da Sua graça nas suas vidas. Abençoa a vida da nossa irmã Helena, ó Deus, o seu tratamento. Abençoa, Senhor, a vida da nossa irmã Gleice, ó Deus, os demais enfermos, ó Deus, como nossa irmã Ida, ó Deus, como tantos outros, ó Pai, que precisam tanto do agir do Senhor. Ó Deus, estenda a Tua graça, estenda as Tuas bênçãos na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. E agora, Senhor, nós também queremos te agradecer nesse momento. Te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa irmã Tatiane, Senhor, que completa mais um ano de vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos sobre a Tua filha. Continue a derramar, ó Deus, graça sobre ela, sobre a sua casa, ó Deus, sobre o seu ministério. Que o Senhor continue, ó Deus, a usá-la para a honra e glória do Teu nome. Também te pedimos nesse momento, te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Silvana, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede à Tua filha. O Senhor esteja sempre multiplicando anos de vida com graça e saúde diante do Senhor. E também, ó Pai, sobre ela e Douglas, também rogamos as Tuas bênçãos, ó Pai, nesse comemorar de mais um ano de matrimônio, 25 anos de matrimônio. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse casal, fortalecendo a sua união e a sua unidade em Cristo Jesus. Que eles possam ver sempre, ó Deus, toda a sua casa
aos pés do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Carol, abençoa, Senhor, Ariel, guarda, Senhor, na tua presença e opera sempre, ó Deus, o teu querer e a tua vontade dentro dessa casa, no seio dessa família, Senhor. Obrigado por tudo. Te pedimos também nesse momento pela vida de cada irmão, cada irmã, ó Deus, que está conosco, todos aqueles que, ó Pai, estarão ouvindo a ministração da Tua Palavra nessa noite, estudando a Tua Palavra. Só venha trazer, ó Deus, a Tua sabedoria sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, ó Deus. Só venha, ó Deus, abençoar cada lar e cada família. Assim nós choramos, pedindo sempre, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedindo sempre que o Senhor esteja nos justificando e nos lavando de toda injustiça. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estaremos nessa noite estudando o capítulo 3 da carta de Tiago, né? Tá a descrição aqui já, é o capítulo 3. Então vamos lá, já com a Bíblia nas mãos, vamos estar fazendo esse estudo nessa noite. A carta de Tiago, ou melhor, o capítulo 3 da carta de Tiago, ela conta com 18 versos, né, basicamente. Embora nós podemos até propor uma inicial aqui e depois, mas duas divisões propostas. A primeira fala sobre a questão do pecado, a questão da língua, do refrear, e a segunda a questão da sabedoria, né, como nós já vimos ali anteriormente no capítulo 2, de forma diz a palavra, né, se alguém quer sabedoria, precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, né? O Senhor concede, né, liberalmente. Então, tanto esse item, né, com relação à sabedoria, assim como também a questão da própria língua, nós encontramos já ali no capítulo 1, ok? Então, são assuntos que Tiago trabalha reforçando. Retornou. Olá, irmãos. A internet hoje está variando, né? Tem um bom tempo que ela estava bem. Hoje ela deu uma variada aí. Saímos e retornamos. Esperamos que a gente continue aí sem problema, né? Então vamos retornar o primeiro versículo, tá certo? Como eu comecei falando. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós de mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, o que Tiago está falando? Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade nós trazemos, né? Então é essa a palavra, né? Aqueles que querem ser mestres entendam que requer e recai sobre eles maior responsabilidade com o conhecimento que eles têm. Porque todos tropeçamos, olha o versículo 2, ele diz assim, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, né? Então, a palavra de Tiago reforça aquilo que Paulo diz lá em Romanos, quando diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, quando nós entendemos que todos, né, não deixa fora ninguém. Então, quando Tiago também diz aqui, olha, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, falhamos, né, em alguma coisa. Mas ele diz aqui, mas se alguém não tropeça no falar, nós já vimos ele falando anteriormente que nós devemos o quê? Ser pronto a ouvir, tardio no falar e tardio em se irar. Então ele diz, olha, se alguém não tropeça no falar, ou seja, refreia a sua língua, a sua boca, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Não é assim? Então, com o cavalo, nós colocamos aquele freio, aquela ferragem, né? É chamado de freio. E ali, o objetivo é de guiar, né, o cavalo para onde desejarmos, né? Puxa para a esquerda, ele vem para cá, para lá.
e assim por diante. Observar igualmente os navios, versículo 4. Outro exemplo, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele dá dois exemplos. O cavalo, embora grande e forte, mas guiado por um pequeno freio. E o navio, enorme, mas guiado pelo leme, tão pequeno quanto com relação ao tamanho do navio. E ele dá esses dois exemplos para chegar no tema que ele quer de fato tratar, que é o versículo 5. Assim também a língua, a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então ele vai falar assim, olha, a língua é um pequeno órgão do ser humano, mas é responsável por tantas tragédias, por tantos problemas, por tantas dificuldades, tá certo? Então, ele diz assim, olha, vede como uma pequena fagulha põe em brasa grande selva, Assim é a língua. Ora, verso 6, a língua é fogo, É fogo. Por que é fogo? É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então preste atenção nesse versículo 6. Ele é muito importante. Se você desejar marcar, faça, porque ele é importante. Ele diz, olha, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. Por quê? Nós temos a necessidade de refrear a língua. E nós devemos refrear a língua, devemos contê-la. Nem sempre aquilo que nós pensamos devemos falar. Tá certo? Muitas vezes nós temos que guardar para nós mesmos. E nós temos que tomar cuidado. Então, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas contamina o corpo inteiro. Não é verdade? Porque é através da língua, através da boca, da linguagem, é que nós externamos ódio, externamos mágoa, criamos inveja, criamos brigas, criamos facções, divisões, É através da nossa fala, é através da língua. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, Então ele coloca a questão exatamente disso. E se nós pararmos aqui e pensarmos, irmãos, se a gente pensar nos grandes governantes, nos grandes ditadores da história humana, quantas pessoas morreram por causa de homens que tinham uma boa, vamos dizer assim, uma boa lábia, como nós dizemos. Vamos botar um exemplo mais recente de Hitler na Segunda Guerra Mundial, em 39 a 45. Seus discursos inflamavam a multidão e levaram o povo alemão a acreditar nas suas ideias errôneas de um povo superior, ariano, de tudo mais, e a morrerem por aquele ideal. Estima-se de mais de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas morreram. Então, é a língua. Como diz a palavra. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Por quê? Por causa do pecado. Pois toda espécie de feras, versículo 7, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Ou seja, de tudo Deus colocou sob os cuidados, e o ser humano conduz todas essas coisas. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então,
Cuidado, irmãos. Por isso que quando nós brincamos falando, né, que quando alguém morde a língua, ela pode ser envenenada, né? Porque a palavra de Deus diz que a língua, né, é carregada de veneno mortífero, tá certo? Então nós temos que refrear a língua. O refrear a língua, irmãos, está contido naquilo que Paulo nos fala no fruto do Espírito, quando diz lá que nós devemos ter o domínio próprio. E o que é domínio próprio? É nós nos dominarmos. E nos dominarmos não é só a nossa mente, não é só as nossas ações, mas também o nosso falar, né? Então eu volto a falar, irmãos, nós precisamos ser prontos a ouvir, tardio em falar, tardio em se irar, né? Então, capítulo 1, nós temos a recomendação de Tiago, né? Temos que estar prontos. Prontos para ouvir? Sim. Prontos, tardio para falar? Sim. Pense mais, né? Versículo 19 diz isso. Sejamos prontos para ouvir, tardio no falar, tardio no se irar, né? Pensemos muito antes de falar. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que falam sem pensar. Ou melhor, não é que falam sem pensar, mas falam sem pensar nas consequências da sua fala. Ela fala, e daqui a pouco, já falei, e aí as palavras não voltam atrás. Então, cuidado, né? Muito cuidado com a língua, conforme diz a palavra de Deus. O homem não é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Versículo 9, ele diz assim: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, não é verdade? Oramos, lemos a Bíblia, louvamos a Deus. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, tem alguma coisa errada. Se nós bendizemos a Deus com a nossa boca, com a nossa língua, nós não devemos amaldiçoar outras pessoas. Ora, ele diz assim, versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Tem alguma coisa errada. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, muito cuidado, né, no trato com a sua boca, no trato com aquilo que você vai falar. Muito cuidado. Né? Muito cuidado, porque da mesma fonte, da mesma boca, não pode, irmãos, não pode proceder bênçãos e maldições. Não podem. Eu abençoo Deus, eu abençoo aquelas pessoas, e amaldiçoo outros. Não pode. A mesma fonte, irmãos, não pode jorrar água doce e água amarga, água doce e água salgada. Não pode. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos dominar, nós temos que andar no Espírito. Se nós somos seres espirituais, nascidos de novo em Cristo Jesus, nós devemos nos dominar. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Nós devemos, irmãos, nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. E o que é isso? É permitir que Jesus seja de fato o dono do nosso ser, o Senhor dos nossos atos, e não que a gente faça da maneira como nós bem desejamos. Isso é rebeldia, porque a gente não se submete ao senhorio de Cristo. Então nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Ok? Então ele diz assim, versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Claro que não. Ou ela é uma fonte, ou ela é outra. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Não, a figueira produz figos. Ou a videira, figos? Claro que não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a palavra maior aqui é: refreie a sua língua. Refreie aquilo que você vai falar. Pense e repense nas consequências da sua fala. Isso é muito importante, certo?
Do versículo 13 a 18, ele vai falar sobre a sabedoria mais uma vez. Ele vai dizer assim, no capítulo 1, ele nos falou a respeito da sabedoria, como obter a sabedoria, e ele disse: se alguém precisa, necessita, peça a Deus, no versículo 5, que Deus dá liberalmente. E ele diz assim, olha, quem entre vós, versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, se você entende que você é sábio e inteligente, mostra através das suas obras, mostra através das suas ações. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, sentimento de rivalidade, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, olha que palavra de repreensão, ele diz, olha, se nós não temos, falamos que temos sabedoria, mas não temos prática, ações de sabedoria, né, no mansidão, no sermos mansos, de maneira condigna, proceder às nossas obras, pelo contrário, as pessoas têm um coração de inveja amargurada. O que é inveja amargurada? É aquela inveja que ela diz, eu que tinha que ter aquele marido, eu que tinha que ter aquela esposa, eu que tinha que ter aquele cargo, eu aqui. É uma inveja e amargura, né? Potencializado dentro do coração. E essa inveja amargurada também traz um sentimento de rivalidade, faccioso, é um sentimento de rivalidade, ou seja, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor, eu faço mais, eu faço... Isso é rivalidade, recheado de inveja amargurada. Queridos, isso não procede de Deus. Isso não procede de Deus. Olha o que diz no versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, preste atenção no que ele vai dizer. Ela é terrena, é da terra. Ela é animal, porque nos leva a sentimentos horríveis. E ela é demoníaca. Palavra dura. Esses sentimentos que Tiago está falando, esses sentimentos de inveja amargurada, esse sentimento faccioso de rivalidade, não é uma sabedoria que vem de Deus, não é algo que procede do Espírito de Deus, é algo humano, é algo terreno, é algo animal e é algo demoníaco. Então, se há em teu coração qualquer desses sentimentos, busque em Deus cura, reparação, correção, conversão de rumo. Verso 16: pois onde há inveja e sentimento de rivalidade, ressentimento faccioso, aí também há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por isso, irmãos, Deus detesta a rebelião. Rebelião, conforme diz a palavra do Senhor, é equiparado à mesma coisa do que o pecado de feitiçaria diante de Deus. E o que é rebelião? Rebelião começa com isso. Uma inveja amargurada, um sentimento de rivalidade, e daqui a pouco aquele grupo, aquela pessoa seduz outras e aquele grupo se divide. Aquela igreja se divide. Aqueles irmãos se dividem. E Deus abomina isso. Deus abomina isso porque é rebelião. E rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. E a palavra de Deus diz: para o inferno vão aqueles que assim procedem. E por isso que Tiago diz: olha, isso não vem do alto, isso é terreno, animal e demoníaco. Não procede de Deus. E aonde há esses sentimentos, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por que ruins? Porque não procede de Deus. A sabedoria, verso 17,
Porém, lá do alto, a sabedoria que vem de Deus é, primeiramente, a sabedoria que vem de Deus é, preste atenção, pura, porque ela procede de Deus e do seu Espírito. Depois, pacífica, sem rivalidade, amando o próximo como a ti mesmo. Indulgente ou gentil, não é impositiva, ela é gentil e ela também é tratável, ou seja, amigável. Ela é acessível às pessoas. Também ela é plena de misericórdia. Olha só, a misericórdia está presente nessa sabedoria. E de bons frutos, porque a boa misericórdia traz frutos. Ela também é imparcial. Ela não tende para um lado ou para o outro. Ela é imparcial, ela é justa, mas também ela é sem fingimento. É sincera, verdadeira, autêntica. 7 características, né? Já dá uma mensagem aqui, ó. 7 características da sabedoria que vem de Deus, né? Já tem uma mensagem, ó. 7 características da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus para nós. Então ela não é inveja, ela não é com rivalidade, não. Amargurada, não. Ela é pura, pacífica, gentil, amigável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isso é a sabedoria que vem de Deus. Por isso, Tiago diz, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar todas essas coisas. Ora, verso 18, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Né? Então, se eu quero colher coisas boas, eu preciso semear coisas boas. Se eu quero colher amor, eu preciso semear amor. Se eu quero colher respeito das pessoas, eu preciso semear respeito junto às pessoas. Então, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ok, irmãos? Vamos fazer um resumo do capítulo 3 de Tiago, rapidamente. Os primeiros versos, Tiago vai dizer que nós não devemos ser mestres, porque ali requer maior juízo e compromisso, e que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós. Mas se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão, né? É um homem que tende à perfeição. Claro que ninguém de nós somos perfeitos. E que nós devemos refrear a nossa língua. Ele dá o exemplo do cavalo com o freio, ele dá o exemplo do navio com o leme, e depois chega na língua, pequeno órgão, mas que põe, né, a perder todo o nosso corpo. Né? E aí no verso 6 ele diz, a língua é fogo, mundo de iniquidade, né? E contamina o corpo inteiro. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Né? E aí nós devemos domar, né, a nossa língua através do domínio próprio. A língua, né, ele diz no versículo 8, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos e maldizemos, né? Bendizemos a Deus e maldizemos o homem que é feito à semelhança de Deus. Então isso não pode acontecer. Da mesma fonte não pode proceder bênção e maldição, água pura e água contaminada de maneira nenhuma. Então nós devemos buscar, irmãos, o fruto do Espírito para domar a língua. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para termos o domínio próprio sobre nós. Ok? Sem isso, nós não conseguiremos refrear a língua. Nós temos que estar, irmãos, 100% ligados com Deus. Um pequeno descuido, você fala uma coisa errada. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque uma vez falado, as palavras são como flechas atiradas
elas não retornam mais, né? E, pelo contrário, fazem um grande estrago. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Depois, Tiago vai nos falar, a partir do verso 13 ao 18, sobre a sabedoria que vem de Deus, que vem lá do alto. E ele diz que a verdadeira sabedoria e inteligência não é com um espírito de inveja amargurada, muito menos de um espírito de sentimento de rivalidade faccioso. Né? Não é isso. Né? Porque todas essas coisas que não é a sabedoria de Deus, ela é terrena, animal e demoníaca. E onde existe isso tudo, esses sentimentos, ali há confusão. Com certeza, e muitas coisas ruins vão acontecer. Então, como que é a sabedoria que vem de Deus? Como é a sabedoria? Quais são as características da sabedoria que vem do alto, que procede de Deus para nós? Ela é pura, ela é pacífica, ou seja, quer o bem das pessoas, ela é gentil, né, respeitosa, ela é amigável, plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é justa, tá certo? E é sem fingimento, ela é autêntica, verdadeira. Essa é a verdadeira sabedoria. E se nós buscarmos essa sabedoria que vem de Deus, nós teremos essas características também na nossa vida. Amém, queridos? Que você, nessa noite, possa buscar essa sabedoria que procede de Deus. E se qualquer outro sentimento que foi falado aqui, né, qualquer outra dificuldade de refrear a língua, busque a Deus, ore a Deus. Eu já falei isso certa vez lá na igreja em Niterói, de uma experiência, não vou dizer o nome, mas de uma experiência, né, numa época de discipulado, né, que ministrava em outra igreja. E num grupo de discipulado existiam pessoas vindas, ainda recém-convertidas, com muitas lutas, muitas batalhas. Uma dessas pessoas, né, nós tínhamos todo tipo de pessoas, nós tínhamos uma pessoa que embora estava frequentando a igreja e já tinha aceitado a Cristo, mas ela lutava contra o vício do cigarro, né? E aquilo era uma grande peleja para ela. E muitas vezes ela queria desanimar e eu dizia, não deixe de vir à igreja, venha, porque fora você nunca conseguirá se libertar, mas é aqui dentro que Deus vai mudar o seu ser. E graças a Deus isso aconteceu depois. E também outra pessoa que ela não tinha esse frear da língua, né? Ela falava muito palavrão, vindo do mundo, falava muito palavrão, muito. Né? Eu costumava brincar com ela, de cada 10 palavras, 12 palavras eram palavrão. Né? E aí ela se envergonhava às vezes com aquilo, mas a mesma coisa eu dizia para ela, não deixe de estar na igreja, não deixe de vir, porque os nossos atos, as nossas ações vão sendo moldadas e transformadas à medida que nós buscamos a Deus, que nós conhecemos ao Senhor. E assim foi acontecendo. Ela foi aprendendo a refrear a língua, a mudar o seu vocabulário, né? A glorificar a Deus, a fazer com que da sua boca não procedesse mais, não saísse mais maldições, mas procedesse apenas coisas pacíficas, coisas que bendiziam o nome do Senhor. E louvado seja Deus, isso em breve tempo aconteceu. Então, irmãos, tudo isso é possível se nós buscarmos a presença de Deus na nossa vida, se nós buscarmos o enchimento do Espírito Santo em nosso coração. Tudo isso é possível também a você, ok? Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia de estudo, por podermos estar na presença dEle e que o Senhor continue a derramar graça abundante sobre as nossas vidas. Que Deus continue a derramar, né, graça sobre cada um de nós. Amém? E que você possa sempre, todos os dias, buscar esse enchimento do Espírito na sua vida e obter essa sabedoria e pedir, Senhor, dai-me sabedoria, a sabedoria que vem do alto, pura, sincera, amigável, tratável. Senhor, dai-me essa sabedoria plena de misericórdia. Eu preciso dessa sabedoria. Então peça, irmãos, e Deus, diz a palavra, dá liberalmente àqueles que pedem com fé, crendo que o Senhor irá lhe conceder. Ok?
Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus? Vamos encerrando nesse momento então em oração. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de graça e eterna misericórdia, louvado e bendito seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer pela ministração da tua palavra nessa noite, que o Senhor continue a derramar sobre nós, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que procede das tuas dadivosas mãos, a sabedoria, ó Deus, que enche o nosso coração e nos afasta do pecar e nos afasta de cometermos coisas que sejam desagradáveis a Ti. Senhor, longe de nós toda inveja amargurada, todo espírito de confusão, toda rivalidade, Senhor, longe de nós. Retira tudo isso, ó Deus, do nosso meio, da nossa vida, Senhor, e que nós possamos ser inundados pela presença do Teu Santo Espírito dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a refrear a língua, a ser tardio no falar e prontos a ouvir. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos coerentes com as nossas ações e que a nossa sabedoria possa redundar em frutos de justiça para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um que conosco esteve nessa noite, aprendendo mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor traga edificação e fortalecimento a cada um, Senhor. Assim nós te louvamos, mais uma vez te agradecendo pelo mais um ano de vida que o Senhor concede a Tatiane, assim como também, ó Deus, a Silvana, Senhor. O Senhor esteja derramando sempre, ó Pai, graça sobre os teus filhos, ó Deus, multiplicando os seus anos de vida. E também sobre Silvana e Douglas, que o Senhor, ó Deus, multiplique mais e mais o amor de um para com o outro. E assim, ó Deus, possam viver conforme fizeram esse laço há 25 anos atrás, felizes para sempre. Obrigado, Senhor. Continue conosco, continue a derramar a Tua graça sobre as nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Eu desliguei até aqui o som, né? Por causa da internet, estava variando um pouco, até hoje nem som teve no finalzinho, né? Eu desliguei até o som fundo musical aqui para que não comprometesse um pouco mais a internet. Tá bom? Hoje, 8h30, temos o encontro dos nossos adolescentes, tá certo? E amanhã, às 18 horas, estaremos juntos novamente aqui no Estudo Bíblico, capítulo 4 de Tiago. E à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto. E amanhã temos uma surpresa, não vou falar hoje não, né? Amanhã você verá. Às 19 horas nós teremos uma surpresa aí no nosso, uma participação de surpresa aí no nosso culto. Tá bom, queridos? Não vou dizer, você vai ficar aí curioso até amanhã, tá certo? Então, um grande abraço a todos. Deus abençoe, né? Isso, ontem nós falamos, Roberto, né? Foi aniversário ontem, nosso irmão Roberto, né? Mandamos um grande abraço para ele também, né? E um grande abraço, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém?